Exemplo 3. Encontrar derivada parcial de f em relação a x e derivada parcial de f em relação a y para f de xy igual a 2y sobre y mais cosseno de x. Tá? Agora nós estamos vendo que derivada parcial nós podemos escrever dessa forma ou dessa forma. Né? Aqui, ó, derivada parcial de f em relação a y. Derivada parcial de f em relação a y. Posso escrever dessa forma ou dessa forma. Então vamos lá. Para encontrar a derivada parcial de f em relação a y, basta tratar x como constante e derivar em relação a y. Né? Então, eu vou ter derivada parcial de f em relação a y é igual a derivada parcial em relação a y de 2y sobre y mais cosseno de x. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um quociente, né? Então, eu vou ter que usar aquela fórmula. Derivada de u sobre v igual a u'v menos uv' sobre v ao quadrado. Então, eu vou ter que chamar o numerador de u, né? Então, meu u é 2y. Se meu u é 2y, quem que é o u'? O u' vai ser a derivada de 2y em relação a y, que é 2. Então, o numerador é o u e o denominador é o v. Quem que é o meu v, então? Meu v é y mais cosseno de x. Quem que é o meu v'? É a derivada de y mais cosseno de x em relação a y. Derivada de y, 1. Derivada de cosseno de x aqui é constante, então a derivada de constante 0. Então, o v' vai ser simplesmente 1. Agora, vamos usar a formulazinha, né, lá do cálculo 1, que vai ser derivada de u sobre v igual a u'v menos uv', tudo isso sobre v ao quadrado. Então, vai ser u', 2 vezes v, y mais cosseno de x, menos esse menos da fórmula, u, 2y vezes v', v' é 1, 2y vezes 1 é 2y. Tudo isso sobre v ao quadrado, quem que é meu v? Y mais cosseno de x, então fica y mais cosseno de x ao quadrado. Agora eu tenho, vamos fazer a propriedade distributiva aqui, né? 2 vezes y, 2y, 2 vezes cosseno de x, 2 cosseno de x, repito, menos 2y, tudo isso sobre y mais cosseno de x ao quadrado. Agora, 2y menos 2y é zero. Então, o que sobrou no numerador? 2 cosseno de x. Então, a derivada parcial em relação a y de 2y sobre y mais cosseno de x é igual a 2 cosseno de x sobre y mais cosseno de x ao quadrado. Como não vai dar para simplificar, a gente não precisa elevar ao quadrado, a gente é só indicado. Se desse para simplificar alguma coisa, a gente teria que elevar ao quadrado para simplificar, mas não vai dar. Agora, vamos encontrar a derivada parcial de f em relação a x. Então, basta tratar y como constante e derivar em relação a x. Mesma coisa, então vai ficar a derivada de f, derivada parcial de f em relação a x é igual a derivada parcial em relação a x de 2y sobre y mais cosseno de x, né? Derivada de cosseno, então vamos ter que usar o u e o v, então vamos lá. Se meu u é 2y, né? Quem que é o u'? Agora eu estou derivando em relação a x, então o u' vai ser a derivada de 2y em relação a x, y é constante, derivada de constante é zero. Então, o meu v vai ser y mais cosseno de x, né? Meu v é y mais cosseno de x. Quem que é o meu v'? É a derivada de y mais cosseno de x em relação a x. Derivada de y em relação a x é zero, constante. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Agora, posso usar na fórmula, né? u'v menos uv' sobre v ao quadrado. Então, u', cadê o u'? Zero. Então, vai ficar 0 vezes v. Quem que é v? Y mais cosseno de x menos, esse menos é da forma, u, quem é meu u? 2y, vezes v', quem é o v'? Menos seno de x. Tudo isso sobre v ao quadrado, v é y mais cosseno de x ao quadrado. Aqui vai dar 0 vezes qualquer coisa, 0, né? Menos vezes menos é mais, então ficou 2y vezes seno de x. Tudo isso sobre y mais cosseno de x ao quadrado. Tá? Então, como não vai dar para simplificar, pode deixar só indicado. Então, a derivada parcial em relação a y de 2y sobre y mais cosseno de x é igual a 2y que multiplica seno de x sobre y mais cosseno de x ao quadrado.